qual a grande dificuldade para conseguir um emprego na área de TI? Bom, então a gente continuando aí nessa linha, né? Vamos pegar aí a parte de emprego. Hoje eu vejo duas grandes dificuldades que fazem com que as pessoas não consigam emprego nessa área. Aqui eu chamei de TI, pessoal, porque é o termo que as pessoas mais usam. Seria na área de análise de dados, né? O sistema de informação, do jeito que vocês quiserem chamar aí, né? Tecnologia da informação, o termo que vocês queiram usar, tá bom? O que acontece? Eu vejo dois pontos falhos hoje, e isso não é culpa dos alunos, não, tá? É o nosso sistema. Vocês podem concordar ou não, e podem colocar os comentários aí, tá, pessoal? Eu quero que a gente realmente tenha um bate-papo aqui na nossa live. Hoje eu estava pensando nisso, né? A gente, quando entra no mestrado e no doutorado, a maioria das universidades, eu não posso falar de todas, porque eu não conheço todas, mas a grande maioria, nós somos doutrinados a fazer concurso público, principalmente para professor. O que a gente aprende a fazer? Olha, você tem que fazer pesquisa para publicar artigo científico em revista A1 e A2 para você virar professor. Não tem problema nenhum nisso, gente, de forma alguma, tá? É uma carreira espetacular, né, professor universitário, mas não tem vaga para todo mundo. Se todo mundo for por essa carreira, vai ficar gente desempregado, que é o que acontece hoje. Fica gente desempregado porque quer concurso público e as empresas procurando pessoas e não encontram porque não tem profissional no mercado preparado para a empresa. E aonde falha hoje? Ponto 1. Os estudantes não sabem trabalhar com programação. Pouquíssimas são as universidades que ensinam programação. Qualquer linguagem, R, Python, MATLAB, C++, Java, Fortran, o que for. Pouquíssimas são as universidades. Às vezes tem alguma disciplina que coloca lá, que joga para você um pouco de programação. Isso para mim não é ensinar programação. Te jogaram lá um pouquinho de programação e você tem que se virar para meio que decorar aquilo para passar numa prova. Não. Teríamos que ter toda uma carreira de programação, pegando lá do básico, te ensinando a pensar como um programador pensa, para que, quando você fizer a parte de análise de dados, você entenda. Como que eu faço uma coisa simples? Como que eu faço uma conta de somar dentro do R? É assim que faz, porque é assim que o software entende. Sabe, você aprende a matemática, e como você já sabe programar, você consegue programar aquilo de forma muito fácil dentro do software. Então, esse é o primeiro ponto. Pouquíssimos alunos saem do doutorado sabendo programar. É uma quantidade pequena. E aqueles que sabem, aqueles grupos que sabem programar. Léo, eu sei. Eu sei programar em R, eu sei programar em Python ou qualquer outra linguagem. Aí vem o segundo ponto que trava as pessoas. O inglês, pessoal. Aí foge até a minha alçada, né? Mas, infelizmente, ainda são poucos os estudantes que saem do doutorado sabendo falar o inglês. E eu não falo falar o inglês fluente, gente. Nossa, tem que saber todas aquelas regras, aquelas coisas. Não, não é isso que a empresa quer. A minha chefe, uma das chefes, né, eu tive várias dentro da Bayer, uma delas morava nos Estados Unidos. O nome dela é Liana Stock. Excelente, gostava muito de trabalhar com ela. E ela falava assim, eu não espero de você falando inglês perfeito comigo, mas eu espero você me entender, conseguir fazer as coisas e me entregar resultados, apresentar e eu te entender. Agora, se você vai usar um verbo errado, é claro que se você puder falar o inglês perfeito, muito melhor. Mas se a gente já consegue te entender, tá ótimo. Aí, pessoal, vem a segunda falha. As escolas de inglês, e podem discordar de mim, tá bom? Como eu disse, nós estamos aqui num bate-papo, onde cada um aí apresenta a sua opinião. As escolas de inglês não nos ensinam a falar inglês. Foca em escrita, foca em gramática,
Mas o falar, o ouvir e o falar, são poucas escolas que focam. Então, a minha recomendação para você que quer trabalhar com TI, para você que quer trabalhar com análise de dados, você gosta dessa área e quer ser funcionário numa grande empresa, né, o colaborador que a gente fala numa grande empresa, comece a estudar inglês de verdade. Consegue um professor particular, forma uma turma de 3, 4 pessoas e começa a conversar em inglês. Pega um professor bom, o cara tem que ser bom, tá? Não dá para ele ser meia boca, senão você vai aprender o inglês meia boca também. Pega um cara bom que está disposto a ensinar você a conversar. Depois você vai aprender o resto. A gente quer aprender o contrário, né? É muito interessante, porque a criança, ela faz o quê? Ela ouve, ela fala e depois ela vai ler e escrever. Aí no inglês, não. A maioria das escolas vem com ler, o escrever, depois você aprende a falar e ouvir. Já faz o inverso, né? Engraçado. Então, pega um professor que está disposto a falar para você aprender a ouvir e depois deixar você falar também para você ir aprendendo a falar. E depois você pensa em escrever, em ler, isso aí deixa para frente, tá? Então, para mim, são as duas grandes dificuldades: programação e inglês. Inglês resolve com aula particular, programação, na maioria dos casos, vai ter que ser curso online, pessoal. Não tem outro jeito, não. São poucas universidades hoje que te oferecem uma estrutura para você aprender programação dentro delas. Nós estamos aqui para mudar isso, né? A grande missão da Analyse é conseguir formar alunos que saibam programar essa parte de análise de dados, né? E para no futuro esses alunos formarem outros alunos.